Olá, gente querida! Hoje é o dia 30 de junho, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Nós chegamos à metade do ano. Estamos concluindo hoje a metade do ano de 2023. E nós começamos uma nova etapa de leitura no Evangelho de Mateus. Entre os capítulos 8 e 10, aí temos o contexto do chamado discurso apostólico ou discurso missionário. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 8, de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no final do capítulo 7, termina o Sermão da Montanha, aquele discurso inaugural de Jesus no Evangelho de Mateus. O segundo discurso no Evangelho de Mateus está no capítulo 10. Trata-se do chamado discurso missionário ou discurso apostólico. Começa então com o texto de hoje o processo de preparação para esse discurso missionário. São os capítulos 8 e 9. Nesta seção do Evangelho de Mateus, capítulos 8 e 9, Jesus realiza 10 milagres. São 6 curas, 2 exorcismos, uma ressurreição e um milagre de domínio da natureza. Às vezes, onde em Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, atenção, o primeiro evangelho a ser escrito do ponto de vista temporal, do ponto de vista cronológico, foi o Evangelho de Marcos, na década de 60. O Evangelho de Mateus é da década de 80. O Evangelho de Lucas também, meados da década de 80. E o Evangelho de João é da década de 90. Então percebam, o Evangelho de Mateus, em muitas situações, é mais elaborado do que o Evangelho de Marcos. Por exemplo, às vezes, onde em Marcos é uma pessoa, em Mateus são 2. Ah, mas por que, Dom Paulo? Então tem um erro. Não, meu filho. Trata-se de perspectiva teológica. Por exemplo, Mateus escreve o seu Evangelho para cristãos provindos do judaísmo. Para o judaísmo, para um testemunho ser válido, no tribunal, por exemplo, do ponto de vista jurídico, é preciso que seja o testemunho de 2 pessoas. É exatamente um modo de reforçar a necessidade do testemunho válido para o mundo judaico. A cena
do evangelho de hoje, como acabamos de escutar, é a cura de um leproso. Este episódio é também narrado pelo evangelho de Marcos e pelo evangelho de Lucas, com pequenas variações. Estas pequenas variações não são erros, são variações por causa do objetivo teológico, do objetivo catequético de cada um dos três evangelhos. Marcos é bastante sóbrio na narrativa do milagre. Porém, ele acrescenta uma informação sobre a fama de Jesus que se espalha por todo canto. Isso é seguido também por Lucas, mas não está presente no Evangelho de Mateus. Nos Evangelhos de Mateus e Lucas, o leproso apela a Jesus usando o título de Senhor. Senhor. Provavelmente significa que Mateus e Lucas, como são posteriores, da década de 80, já possuem uma cristologia um pouco mais elaborada. Mais uma vez, o Evangelho de Marcos é o mais sóbrio, possivelmente por ser o Evangelho primeiro, mais antigo. Como é típico do terceiro Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, Lucas ambienta a cena numa cidade. Lucas tem uma predileção muito grande pelas cidades. Já Mateus coloca a cena na descida do monte, coligando o texto do Evangelho de hoje com o Sermão da Montanha que terminamos de ler ontem. Então, na descida do monte, onde aconteceu o Sermão da Montanha, aí acontece este milagre no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, o leproso se prostra até o chão, cai com o rosto por terra. Marcos, contudo, acrescenta um elemento importante que não foi adotado nem pelo Evangelho de Mateus, nem pelo Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos, ali se diz: Jesus ficou profundamente compadecido. Alguns manuscritos, inclusive, apresentam uma variação. Dizem que Jesus ficou irado. Muito provavelmente é preferível compadecido. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto propriamente dito para nós saborearmos um pouco a teologia desse texto tão bonito do Evangelho de Mateus. A lepra era um fenômeno muito amplo. Eu sugiro que você leia 2 capítulos lá do livro do Levítico. O Levítico é o terceiro livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico. Vá lá, no livro do Levítico, capítulos 13 e 14, para vocês entenderem a complexidade daquilo que era chamada de lepra. O sacerdote deveria fazer o discernimento daquilo que estava acontecendo. A lepra vai desde a nossa atual hanseníase, a doença de lepra propriamente dita moderna hoje, hanseníase. Poderia ser uma mancha no couro cabeludo, poderia ser o mofo nas casas, nas tendas, nas roupas, uma mancha esbranquiçada na pele. O sacerdote, portanto, deve observar do que se trata, fazer o discernimento do diagnóstico e também prescrever o tratamento. Posteriormente,
é também o sacerdote que deveria comprovar se houve ou não a cura. Em Israel, havia um rígido sistema de pureza legal. Sobretudo no livro do Levítico, ali se determina claramente o que é puro, o que é impuro, alimentos puros, alimentos impuros, animais impuros, profissões puras, profissões impuras, utensílios puros, utensílios impuros, os rituais de abluções, lavagens, purificações, os sacrifícios. Então, há um rígido sistema de pureza legal em Israel. E o leproso era completamente excluído e marginalizado do convívio familiar, do convívio social, também do convívio religioso. Ele se sente só, abandonado, impuro. Mora muitas vezes em acampamentos insalubres, fora das muralhas das cidades. A cena do Evangelho de hoje é associada, como eu disse, ao Sermão da Montanha, por meio de um gancho ambiental. Mateus ambienta a cena na descida do monte. E a cena também é testemunhada por multidões. A ação taumatúrgica de Jesus, a palavra taumatúrgica significa que tem a ver com cura, a ação de curar. Então, a ação taumatúrgica de Jesus é a expressão mais bela do poder salvífico e do poder libertador de Deus. Há milhares e milhares de doentes, abandonados, excluídos, sem assistência, sem ninguém por eles. A fala do leproso na cena do Evangelho de hoje é uma verdadeira oração. Senhor, se queres, tu podes. Nós deveríamos repetir essa oração muitas vezes. Senhor, se queres, tu podes. Jesus quer e Jesus pode. Por meio dos toques salvíficos e libertadores, Deus realiza o seu plano amoroso e reconduz o homem curado, limpo, purificado. Jesus o reconduz à vida comunitária. A mão simboliza o poder criador e o poder libertador de Deus. Jesus estende a mão, toca aquele homem. Teoricamente, Jesus deveria ficar impuro, porque está tocando um leproso. Mas Jesus é a plena vida. Ele tem o poder salvífico, ele tem o poder de restaurar a vida, de tornar puro aquilo que está impuro. Jesus devolve à criação, devolve à natureza o seu esplendor máximo. Onde quer que um filho de Deus esteja diminuído em sua dignidade, Jesus intervém para curá-lo, para salvá-lo, para transformá-lo, para redimi-lo. O texto se conclui com o chamado segredo messiânico, que é muito típico do Evangelho de Marcos. Cuidado, não digas nada a ninguém, é a orientação. Mas, quanto mais Jesus orienta sobre o sigilo e o silêncio, mais as pessoas espalham a fama de Jesus. Cura, Senhor, as nossas lepras e nos introduz de novo no convívio familiar, comunitário e eclesial. Senhor, se queres,
tu podes. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir.